Santa Catarina tem 295 prefeitos e uma entidade que todos participam, a FECAM. Nessa semana, o Cabeça de Política entrevista o novo presidente da FECAM, Kleber Vandal, prefeito de Gaspar, do MDB. Prefeito Kleber Vandal, novo presidente da FECAM. Primeira vez que entrevisto o senhor no Cabeça de Político. Curiosamente, não é a nossa primeira entrevista, mas o senhor já me entrevistou para um podcast e agora é minha vez. É isso aí. Queria saber, prefeito, essa experiência de assumir a FECAM para um mandato curto, um mandato de 6 meses, como é que o senhor dá para fazer nesse tempo? Pois não, Piara, primeiramente obrigado pelo convite, né, de estar aqui contigo, te acompanho, né, a tua coluna e o Cabeça de Político desde a época da NSC e é um privilégio estar aqui contigo. Piara, 6 meses realmente é pouco tempo, né, para se trabalhar, enfim, mas a FECAM tem um trabalho, né, já de muito tempo, de muitos anos, e o objetivo é de dar continuidade, de fortalecer o trabalho que já é feito no sentido de dar apoio, suporte para os municípios, para os prefeitos, secretários municipais, procurando fazer o melhor que a gente pode, né? O prefeito Fabrício foi o presidente eleito, eu era o primeiro vice, e foi um acordo que a gente fez e gostaria de ressaltar isso aqui, a importância da participação do prefeito Fabrício nesse processo, de cumprir, né, os compromissos. Enfim, é um homem público que seguramente tem uma carreira pela frente. E agora, né, o objetivo é a gente dar continuidade junto com toda a equipe da FECAM. Tem muita coisa para se trabalhar, muito tema, muito assunto. A gestão pública ela é muito dinâmica, a todo momento surge uma legislação nova, um entendimento do Tribunal de Contas diferente, e etc. E a gente está aqui para trabalhar e dar esse suporte para os municípios. O senhor, nesse primeiro ano, no primeiro 6 meses, o senhor, como vice, esteve bastante tempo, foi várias vezes à FECAM, esteve inteirado dos assuntos. O que chamou a atenção do senhor, que merece mais destaque, e onde que o senhor acha que pode avançar? Olha, eu acho que o desafio principal, né, Santa Catarina tem 295 municípios, nós temos Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, temos Florianópolis, Blumenau, Chapecó, cidades grandes, e temos municípios pequenos, municípios de 2, 3 mil habitantes, né? Então, equilibrar, equalizar isso tudo, e tem questões que são dores, que são comuns, né, aos prefeitos, questões jurídicas, administrativas, questão de legislação, que impactam, né, os municípios como um todo. E vou dar um exemplo da questão da desoneração da folha de pagamento, né, que foi um encaminhamento, uma briga, né, no bom sentido da palavra, junto com a CNM, Congresso Nacional, enfim, que a gente conseguiu reverter, né? Então isso é importante, porque eu vou dar o exemplo de Gaspar, que é a cidade onde eu sou prefeito. Se tivesse dado sequência conforme o governo federal queria, no caso de Gaspar seria 1.800.000 a menos por mês no caixa da prefeitura, né? Com a prorrogação dessa desoneração, é 1.800.000 que fica no caixa por mês da prefeitura para fazer as ações, os projetos, as obras para o município. Então, o objetivo é trabalhar, caminhar nesse sentido, procurando atender essas demandas municipalistas. A FECAM passou por uma mudança na sua sigla, que também é uma mudança de concepção, né? Era a Federação Catarinense dos Municípios, em alguns anos passou a ser a Federação Catarinense dos Consórcios, das Associações de Municípios e dos municípios, para trazer para dentro essa questão das associações, das 21 associações que são muito importantes, e dos consórcios, que são um braço de integração, de desburocratização na contratação de serviços. Como conseguir fazer com que esse concerto funcione, essa orquestra funcione, ainda não parece tão engatado? Isso, por exemplo, precisa de tempo, né? Tempo e disposição nesse sentido. Eu tenho dito de que essas entidades, né, as associações regionais de município, a FECAM, os consórcios municipais, a EGEM, são instituições para facilitar a vida dos municípios, dos gestores municipais. Então, a gente precisa de sincronismo, né, de juntar a pauta, né, de cada entidade dessa, congregar isso e fazer com que isso realmente facilite a vida dos prefeitos, enfim. Então, eu acho que o objetivo é esse, a gente ter um planejamento estratégico, né, de
curto, médio, longo prazo, né? O mandato do presidente da FECAM é de 1 ano, que é pouco tempo, né? Mas a partir do ano que vem vão ser 2 anos. A partir do ano que vem vão ser 2 anos, né? Foi feita uma alteração do estatuto, que eu acho importante, né? Você tem um tempo maior para trabalhar, enfim. Mas eu diria isso, Piara, eu acho que precisa disposição, né? Dos presidentes dessas entidades, de toda a equipe técnica, de ter esse trabalho conjunto, e eu sinto isso, né? Inclusive, a minha primeira reunião com o presidente da FECAM foi com o prefeito Rude, que é o presidente da EGEM, né? Então a gente precisa juntar isso, né? Fazer com que essas entidades efetivamente dê o suporte necessário para os municípios. É sempre curioso observar que o presidente da FECAM também é prefeito, e o prefeito foi eleito para isso, a sua prioridade é governar o seu município. Como se dividir nessas tarefas da prefeitura e também da representação de uma entidade importante como a FECAM? É um desafio, né? Cada prefeito, cada um tem um perfil, uma personalidade, um jeito de trabalhar. Eu fui presidente da ANVE, que é a associação regional onde Gaspar participa, e eu procuro sincronizar as agendas, gosto de estar presente, gosto de sentir o dia a dia da entidade, né? De acompanhar, de ajudar, de colaborar, e não apenas, né, para conduzir as reuniões e tudo mais. Então, é um desafio de agenda, né? Os compromissos são muitos e, evidente, a prioridade do prefeito é ser um bom prefeito da sua cidade, né? Quando assume uma função dessa, né, a presidência de alguma entidade, é equilibrar a agenda aí, que a gente possa dar atenção para as duas situações com a mesma intensidade e com a mesma energia. A gente tem uma questão do contexto político que não dá para escapar. A FECAM era presidida por Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú, do PL, a antecessora Milena Lopes, de Vargem, também do PL, ou seja, nesses primeiros ano e meio do governo Jorginho Melo, ele teve na FECAM aliados, presidentes do seu partido. E agora passa a ser do MDB. Vai mudar essa relação com o governo? Não digo de fazer oposição, mas ter uma voz mais firme junto ao governo do Estado? Tem um entendimento de que as entidades municipalistas, né, as associações, federações, consórcios, enfim, eles precisam fazer os encaminhamentos e bater nas portas de quem for necessário, seja do governo do Estado, seja do governo federal, do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, Ministério Público, Judiciário, Tribunal de Contas. Ontem, inclusive, estava presente o conselheiro José Ney Ascari, do Tribunal de Contas, representante também do Tribunal de Justiça. E o objetivo nosso é esse, é de fazer os encaminhamentos de uma forma muito sincera, muito técnica, né? Deixando de lado a parte política, a parte partidária, mas buscando, né, o entendimento nesse sentido. Vou dar um exemplo: o prefeito Fabrício iniciou todo um trabalho com relação à defesa civil, né? Eu acho que é um legado importante que fica desse período dele à frente da FECAM. E o objetivo é fazer uma série de ações junto com a Assembleia Legislativa, com projetos que estão tramitando lá, bem como com o governo do Estado e o próprio governo federal, né? Principalmente no que diz respeito ao envio de recursos quando de alguma eventualidade climática, né? Já é o epicentro dessas questões de cheias aqui em Santa Catarina, e a gente vê várias vezes anúncio, os ministros vêm aí, anunciam valores, o governo anuncia encaminhamento de recursos também. Esse dinheiro está chegando na conta das prefeituras? O Piara chega, né? Mas a tramitação, a parte administrativa, burocrática, acaba atrasando muitas vezes a chegada desse recurso do município, que é extremamente importante, né? Então, o objetivo nosso é dar segurança jurídica, tanto para o município que está recebendo, quanto para o órgão que está enviando, né? Seja o governo do Estado, seja o governo federal. Então, o objetivo nosso é trabalhar em conjunto, né? Sempre no sentido de encaminhar e atender essas demandas que são dos municípios, né? A minha postura sempre foi de muito diálogo, de muita conversa, independente da parte política. Foi assim com o governador Moisés, vai ser da mesma forma com o governador Jorginho. A gente já conversou com o governador Jorginho Melo. O governador demonstra uma facilidade de acesso, né, de contato, que é importante para os municípios, e tenho certeza que eu acho que a gente vai conseguir caminhar bem nesse sentido. O senhor chega agora para presidente da FECAM nesse mandato curto de 6 meses, mas já houve uma outra tentativa. O senhor quase chegou à presidência da FECAM ali numa articulação. Como é que foi essa história?
Pois então, a gente fez uma reunião aqui em Florianópolis e eu voltei para casa candidato a presidente da FECAM, né? Foi na eleição que a gente elegeu a prefeita Milena, presidente da FECAM. E, na verdade, foi um problema pessoal, né? No dia que aconteceria a assembleia para a eleição do presidente da FECAM, eu já tinha uma viagem marcada antecipadamente e eu não conseguiria estar presente na assembleia. Então, eu conversei com os prefeitos e disse, olha, eu acho que é muita pretensão você querer ser eleito presidente da entidade sem estar presente na Assembleia que vai acontecer a eleição. Então eu acabei abrindo mão por conta disso e a prefeita Milena acabou sendo candidata, né, desse grupo e ganhando, né, a eleição naquele momento. E agora a oportunidade, né, de assumir. O senhor assume a presidência da FECAM, prefeito de Gaspar, pelo MDB, e no momento em que o MDB tem o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, e a coordenação do Fórum Parlamentar Catarinense com o Valdir Cobalcini, deputado federal. Isso ajuda na construção do seu mandato? Acredito que sim, né? Eu tenho uma boa relação com os nossos líderes do partido, né? Tanto com o deputado Cobalcini, quanto o presidente Mauro de Nadal, o Chiodini da mesma forma, e a postura que eu tenho sempre de conversa, de diálogo, isso com certeza deve facilitar, né? Inclusive a gente já está em contato para fazer uma agenda com um fórum parlamentar em Brasília, né? Tem uma série de pautas e de assuntos que depende de legislação nacional, depende de aprovação do Congresso, e a ideia é de a gente apresentar, expressar as nossas demandas, as preocupações que nós temos quanto a isso também. A gente estava falando do MDB, o MDB qual é o futuro do MDB? É uma pergunta que movimenta muito Santa Catarina. Assim, para que lado vai o MDB? Dentro do próprio MDB são muitas teses. Eu queria saber qual é a sua, como é que o senhor enxerga o futuro do MDB? Pois então, a leitura que eu tenho, né, do MDB é que o nosso partido sempre ficou muito dependente do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique era uma liderança muito forte dentro do partido e em muitos momentos tomava decisões, algumas delas quase que unânime, outras contestadas, mas era a decisão que se tomava e acabava todo mundo... Batia na mesa e estava decidindo. Acabava todo mundo concordando, mesmo que com algum desacerto, mas acabava todo mundo indo junto, né? Com a morte dele, o sentimento que eu tenho é que é uma orquestra que ficou sem maestro, né? E o que eu desejo, né, para o futuro é que as nossas lideranças, nós temos ótimos líderes, né? O nosso presidente, o Chiodini, vem fazendo um trabalho muito importante, agora o Cobalcini assumiu por conta da candidatura dele em Itajaí. São pessoas experimentadas na vida pública, com experiência, com diálogo, com envergadura, né, para fazer a condução do partido, né? Então, o Chiodini, o Cobalcini, o próprio Mauro de Nadal, que é o presidente da Assembleia Legislativa, né, é um político experimentado na vida pública, o secretário de Infraestrutura, o deputado Jerry Comper, da mesma forma, né, desponta. Então, o meu sentimento é que se esse grupo de líderes estiverem juntos, unidos, traçando em conjunto o futuro do partido, eu acho que esse é o caminho, é o segredo de a gente manter o partido forte, vibrante em Santa Catarina. Porque do outro lado a gente já sabe o resultado, né? Quando há um racha no partido, quando há algum desacordo e isso vem a público, isso não se resolve. O MDB é um partido que briga na frente de todo mundo, né? Os outros partidos brigam escondidos, o MDB briga na nossa frente. Eu lembro de um comentário seu, né, da convenção do PMDB, que né, para quem cobre o noticiário, é a convenção mais bacana de se é a briga da família, é a família brigando. Porque acontece ali ao vivo e tal, enfim, mas internamente é ruim, né? Porque dessas arestas, de repente, tem coisas que a gente não consegue resolver. Então, eu sinto que hoje há um clima de unidade no partido, que é importante, né? Os nossos deputados, tanto a bancada estadual quanto a bancada federal, no sentido de fortalecer o partido e de a gente tomar os encaminhamentos de forma conjunta, dialogada, consensada, né? Eu acho que esse é o futuro. Eu tenho um olhar positivo, né? Olhando todo esse cenário, esse grupo de líderes que a gente tem, fazendo com que o partido possa se manter forte e vibrante em Santa Catarina. A gente vê algumas lideranças como o Chiodini e o Cobalcini se aproximando do governo federal, do governo do presidente Lula, especialmente nos ministérios que são do MDB, especialmente o Ministério dos Transportes, com o Renan Filho, mas também das cidades com o Jader Filho.
A gente vê o MDB no governo Jorginho, com o Gerry Comper na Secretaria de Infraestrutura, e tem uma frase do Mauro de Nadal aqui no Cabeça de Político que brilha quando eu ouço, que é: as pessoas estão cansadas da briga. O MDB pode ser o portador dessa mensagem? Piara, é inegável que o momento político há uma polarização muito grande, né? E essa polarização é alimentada, né, pelos dois polos, né? Porque um acaba se alimentando do outro, né? E é uma frase que muita gente fala e que é uma verdade, né? Briga política não constrói nada, né? Não pavimenta a rua, não constrói hospital, não reforma a escola, não contrata médico, professor, enfim. E eu sinto isso, né, de uma boa parte da população um pouco cansado desse vai e vem, dessa briga e tudo mais. Como eu falei, Piara, eu sou do diálogo, eu sou da conversa, né? Eu, enquanto prefeito, eu bato na porta de todo mundo. Eu peço recurso, apoio para todo mundo, para todos os deputados, independente da região em que o deputado more, independente do partido que esteja afiliado, eu corro atrás para ver os anseios e as necessidades do meu município atendidas, né? Em algum momento isso vai terminar, em algum momento a gente precisa achar um ponto de equilíbrio, né? E pensar naquilo que efetivamente é bom para a cidade, né? É bom para o Estado, é bom para o país, né? Então, eu não sei quando, mas eu torço por isso, né? Que essa polarização diminui e que a gente possa estabelecer um clima de conversa, de diálogo, onde a prioridade seja o benefício para as pessoas. O senhor vê dentro do MDB hoje gente que possa liderar um processo como candidato a governador ou candidato a presidente? Acho difícil. Sendo bem honesto, acho um pouco complicado, né? De a gente, aqui no Estado, de nomes a gente tem, né? Nós temos uma série de lideranças aí que poderiam, né, assumir essa função de candidato a governador. Mas entendo de que, participando do governo, né, do governador Jorginho Melo, é um pouco difícil, né, de fazer, de apresentar uma candidatura a governador em 2026. E a nível federal, acho muito pouco provável. As últimas eleições o PMDB vem apresentando candidatos, mas acaba não tendo, né, expressão, não alcançando né, uma votação razoável, o que é uma pena, né? Seria importante, né, propor uma candidatura até para ter opção para o eleitor, né? Mas não vejo viabilidade nisso. Falando de eleições, falando da eleição municipal agora, o senhor completa o seu ciclo de 8 anos e tem uma eleição em que o seu vice é pré-candidato em Gaspar. Como é que o senhor está vendo esse cenário? O senhor está otimista com a eleição do seu vice? O nosso vice-prefeito atual, Marcelo Brick, é o candidato a prefeito, né? Uma composição PMDB, PP e PSD, né? Estamos otimistas porque o nosso mandato foi um mandato realizador, né? A gente conseguiu entregar muito para a cidade. Temos um time muito forte, né? Uma nominata de vereadores muito representativa, que é importante para a majoritária, e temos, tanto na pessoa do Marcelo quanto da Ivete, que é a pré-candidata a vice-prefeita, uma dupla de muita energia em época de eleição, né? De uma rotina de campanha muito forte. Então isso faz a diferença. Eu acho que esses 3 itens faz com que o Marcelo seja um candidato com viabilidade muito grande de ganhar a eleição. Curiosamente, em Gaspar, a situação é a terceira via também, né? Porque existe a polarização lá, dada pela candidatura do PL, do delegado Paulo Queiroz, e do ex-prefeito Celso Zucchi pelo PT. O senhor teme nacionalização da eleição de Gaspar? Sempre vai um percentual, não muito grande, mas vai acabar polarizando, né? Essa polarização nacional acaba influenciando um pouco no município também. Mas entendo, e as pesquisas demonstram isso, né, de que as pessoas querem saber da cidade. Né? Não é o Lula que vai ser prefeito de Gaspar, não é o Bolsonaro que vai ser prefeito de Gaspar. Né? Então aqui eu quero saber quem está preparado para cuidar da escola onde o meu filho estuda, quem está preparado para fortalecer as ações de saúde lá
da unidade de saúde onde a minha família precisa de atendimento, da pavimentação da rua e etc. e tudo mais. Então, nós a princípio teremos 5 candidatos, né? 3 deles, como você falou, um candidato do governo municipal, um do governo do estado, um do governo federal e mais 2 candidatos, do Republicanos e do Novo, né? Então é uma eleição que está aberta, né? E acredito, torço, vou trabalhar por isso, né? Para que Marcelo Brix saia vitorioso desse processo. São 8 anos, fechando o seu 8º ano como prefeito de Gaspar, período longo. Que cidade que o senhor deixa? Que cidade que o senhor assumiu e que cidade que o senhor deixa para o eleitor de Gaspar, para a sociedade de Gaspar? Olha, a gente está deixando uma cidade mais forte, mais desenvolvida. Eu trabalhei muito forte a questão do desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico é uma engrenagem que gira uma série de outras engrenagens, né? Porque se a economia funciona, você tem geração de oportunidade, de emprego, de renda para as pessoas, você tem um incremento da receita do município, se incrementa a receita do município, você amplia a possibilidade de entrega de ações, de projetos, de obras para a cidade. Estamos entregando uma cidade mais segura, né? Uma série de ações que a gente desenvolve em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros. Uma cidade onde a gente conseguiu ampliar os serviços de saúde. Vou dar um exemplo muito claro disso, com a implantação da UTI no Hospital de Gaspar. Nós não tínhamos UTI, hoje nós temos 10 leitos de UTI geral adulto no município. E do ponto de vista da educação, o Piara, a gente vai entregando uma educação, se fala muito da educação do futuro. No caso de Gaspar, a educação do futuro já é uma realidade. Inclusive, amanhã, dia 2 de agosto, eu estou indo a São Paulo, onde nós vamos receber a certificação internacional da Google, certo? No Brasil, apenas 2 cidades têm essa certificação, que é Itapevi e Barueri. Gaspar é a 3ª cidade do Brasil a ter essa certificação, que não é um convênio assinado entre o prefeito e a Google, é todo um trabalho de formação de muito tempo com os professores, é feito uma prova, né, com os professores, uma prova elaborada pela Google, né, para ter direito a ter essa certificação. Então, é um trabalho que a gente fez, implantamos, trouxemos para dentro da escola tecnologia e inovação para fazer parte do processo pedagógico. Então, uma cidade com uma qualidade de vida boa e, claro, né, vou terminar o mandato e vai ficar, o Piara, uma carta de projetos de engenharia que, somando tudo, monta algo em torno de 180 milhões de reais para o próximo prefeito, né? Como é que está a expectativa da obra da 470, que passou a ter um avanço mais significativo recentemente? É importantíssimo, né? Tanto para Gaspar quanto para toda a região do Vale Europeu. A duplicação da BR-470 é fundamental, necessária, tanto para o desenvolvimento econômico de toda essa região, bem como para a segurança do trânsito, né? Infelizmente, a gente amargou notícias tristes, trágicas, né? De acidentes, de mortes na BR-470, e essa duplicação traz segurança para o trânsito e estimula o crescimento econômico dessa região. É fantástico, a gente fica feliz em ver a obra andando. E como é que a avaliação política desse avanço dessa obra? A obra foi lançada num governo do PT e não andou. Depois do ano também não andou em sucessivos governos. Teve aquele momento em que o governador Moisés até botou um dinheirinho ali que era para a obra começar a andar. Começou a andar. E houve um incremento de recursos agora, de novo, no governo do PT. Como é que o senhor avalia esse cenário histórico da C470? Pois então, Piara, é uma obra, até se for pegar lá do início, já era para estar pronta, né, concluída, inaugurada, enfim, né? Eu, particularmente, Piara, tenho um entendimento de que essas BRs, nessas rodovias de grande porte, aeroporto e porto, você precisa terceirizar, você precisa passar para a iniciativa privada, porque o governo federal, e a 470 é um exemplo disso, acaba não tendo condições de dar o ritmo desejado para a implementação desse tipo de obra, né? É uma pena, né? Eu lamento, porque é uma obra que já era para estar concluída e cada presidente que passou, todo mundo fez um anúncio, todo mundo assinou um documento, todo mundo fez uma foto e a gente está aí agora, né, caminhando, espero, né, para a finalização efetivamente dessa obra, né?
antes tarde do que mais tarde, como diz o meu procurador lá em Gaspar, né? Então, o meu desejo é que realmente essa movimentação continue. Ao longo dessa obra tem algumas questões de engenharia, né? O trecho, principalmente entre Gaspar e Navegantes ali, o solo é um solo ruim, mole, então isso para a engenharia tem uma série de questões que precisa de tempo, não dá para ir tocando a obra como se for um terreno comum, mas espero que agora efetivamente a gente consiga terminar e concluir essa obra que é importante para toda a região. Agora, como é o desafio de governar uma cidade como Gaspar, que é um importante, tem uma população de 70 mil habitantes, mas que é grudada a um centro regional relevante como o Blumenau, que acaba atraindo as atenções. Como é que o Gaspar se posiciona assim? Pois então, é um desafio, né? E eu sempre procuro olhar essas questões com os olhos do lado positivo, né? A gente Gaspar é a cidade do coração do Vale, a gente está entre Blumenau e Brusque, né? Estamos entre o Alto Vale e o litoral, então há um fluxo de veículos e um trânsito dentro da cidade que não é nosso, é um trânsito regional, né? E isso, de um lado, evidentemente, causa uma série de transtornos do ponto de vista de mobilidade urbana, né? Mas, por outro lado, a gente precisa aproveitar isso. Que bom que tem esse fluxo de pessoas, de veículos dentro da cidade. A gente precisa fazer com que isso gire a favor da cidade, né? Então, essa localização nos traz um desafio extra na questão de mobilidade, nos traz um desafio extra na questão de segurança, né? De segurança pública. Muitas vezes a questão da própria de educação, de saúde, da mesma forma, porque os acidentes que acontecem ali, obrigatoriamente, né, tem que ser usado o Hospital de Gaspar e assim por diante. Então, é um desafio grande, mas com a equipe, com o time que a gente tem lá, a gente tem conseguido avançar, aproveitar essa oportunidade, né, de ser o coração do Vale e fazer com que isso gere benefício para a nossa cidade. Prefeito Kleber, obrigado pela presença do Cabeça de Político. Boa sorte na presidência da FECAM e até uma próxima oportunidade. Pierre, eu que agradeço a oportunidade e desejo sucesso aí na tua caminhada também.